Aula de matemática, ensino médio, estagiário Edvaldo Carlos de Araújo, CETI, Centro Educacional de Tempo Integral, deputado Pierre Machado, escola aqui do estado do Piauí, focal Piauí. O tema de nossa aula de hoje é antes das calculadoras eletrônicas e propriedade 3 e propriedade 3 dos logaritmos. Mentes brilhantes antes das calculadoras eletrônicas. Como vimos em 1615, esse homem aqui, o Bridgen, recebeu de Neper a permissão de construir uma tabela de logaritmos de base 10. Bridgen dedicou alguns anos a essa tarefa e em 1624 publicou uma tabela de 2 logaritmos decimais de 30.000 números, tendo cada logaritmo a aproximação de 14 casas decimais. Veja a seguir como ele construiu essa tabela, que durante séculos foi a mais importante ferramenta de cálculo. A média geométrica de 2 números positivos distintos A e B está entre 2 números, ou seja, A e B. O intervalo AB está contido nos números reais positivos não nulo, excluindo zero, e A é menor do que B implica que a raiz quadrada de AB, ou seja, a média geométrica, é maior do que A e menor do que B, que é a equação chamamos ali de 1. Para calcular o logaritmo de 2 na base 10, por exemplo, Bridgen partiu da desigualdade. 1 é menor do que 2 e 2 é menor do que 10. Por 1 temos, veja, nesse caso o A representa o 1 e o B o 10. Então ficamos com a raiz quadrada de A vezes B. Veja, o A é 1 e o B é 10. Ficamos então 1 vezes 10. 1 vezes 10 é 10 e não ficamos, ou seja, 1 é menor do que a raiz de 10, que é menor do que 10. Mas como a raiz de 10 é maior do que 2, podemos escrever que 1 é menor do que 2 e 2 é menor do que a raiz de 10. Então, repetimos o procedimento por 1 temos. Veja que agora o A é o número 1 e o B é a raiz de 10. Então ficamos aqui A vezes B. Então no caso fica 1 vezes a raiz de 10. 1 vezes a raiz de 10 é a raiz de 10. Então a raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 10, multiplicamos os índices. 2 vezes 2, 4. Ficamos então com raiz quarta de 10. Ou seja, 1 menor do que a raiz quarta de 10, que é menor do que a raiz de 10. Mas, como a raiz quarta de 10 é menor do que 2, podemos escrever que a raiz quarta de 10 é menor do que 2, que é menor que a raiz de 10. Aqui repetimos o procedimento por 1 temos raiz quarta de 10, agora é o A, né? E a raiz de 10 é o B. Portanto, A vezes B ficou raiz quarta de 10 vezes a raiz quadrada de 10. Veja que raiz quarta de 10 vezes a raiz quadrada de 10 são multiplicações de raízes de índices diferentes. Multiplicação de raiz de índices diferentes, tiramos o MMC dos índices. Nesse caso o índice é 4, nesse outro caso aqui é 2. MMC de 4 e 2 é 4. Veja, 4 dividido por 2 é igual a 2, 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 2 é 1, 1 não dá mais para dividir por 2. Então quando finalizou aqui 1 em 1, portanto, agora multiplicamos esses números. 2 vezes 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, o MMC de 4 e 2 é igual a 4. Então, após tirar o MMC dos índices, esse MMC dos índices é o novo índice da raiz do resultado. Nesse caso o MMC deu 4, o índice aqui é 4. E o expoente desse 10, basta pegarmos o resultado do MMC e dividir pelo índice, por esse índice aqui antes. Então 4 dividido por 4 é igual a 1, por isso ficou 10 elevado a 1, vezes a potência, o expoente, esse outro expoente é o MMC novamente, dividido por esse outro índice, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 é igual a 2, ficando 10 ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base que é o 10 e somos o expoente 1 mais 1. Aliás, 1 mais 2, ficando 1 mais 2. E 1 mais 2 é igual a 3. Portanto, a raiz quarta de 10 vezes a raiz quadrada de 10 é igual a raiz quarta de 10 elevado a 3. Ou seja,
Nesse caso aqui, ficou a raiz quadrada da raiz quarta de 10 ao cubo, que essa expressão é raiz quarta de 10 ao cubo. Aí, multiplicação de raiz por raiz, conservamos o radicando 10 ao cubo e multiplicamos os índices. Nesse caso aqui tem 2, nesse caso tem 4, 2 vezes 4, 8, ficando então raiz oitava de 10 ao cubo. Portanto, lendo aqui ao todo, a raiz quarta de 10, que é menor do que a raiz oitava de 10 ao cubo, que é menor do que a raiz quadrada de 10. Mas como 2 é menor do que a raiz oitava de 10 ao cubo, podemos escrever raiz quarta de 10 menor do que 2, que é menor do que a raiz oitava de 10 elevado a 3. Vamos interromper por um momento as repetições do procedimento e obter uma aproximação para log de 2. Pela última desigualdade, chegamos a log da raiz quarta de 10 é menor do que log de 2, que é menor que log, que é a raiz oitava de 10 ao cubo. Aqui no caso, aplicando logaritmo. Implica que 1/4 é menor do que log de 2, que é menor que 3/8. Nesse caso aqui, escrevendo essa potência em forma de essa radical em forma de potência, fica 10 elevado a 1/4. E esse radical aqui, e esse outro radical em forma de potência também, 10 elevado a 8, aliás, então na soma vai para o sol, 3 sobre 8, 10 elevado a 3 sobre 8. Aí nesse caso, fica aqui o log também na base 10, com a potência de base 10, por isso que simplificou o log com a potência de base 10, ficando só 1/4 e 3/8. Ou seja, 1/4 é 0,250, que é menor que log de 2, que é menor que 0,375. Obtivemos assim uma aproximação para o log de 2, repetindo o procedimento mais algumas vezes, chegamos a 0,300, menor que log de 2, que é menor que 0,305, o que já dá uma certeza sobre duas casas decimais para log de 2. Quanto mais repetições do procedimento, mais casas decimais corretas serão obtidas para log de 2. Pacientemente, Brits construiu uma tabela dos logaritmos decimais com 14 casas decimais de milhares de números naturais. É importante observar que os cálculos trabalhosos se resumem apenas aos logaritmos de números primos para os de números compostos. São usadas as propriedades dos logaritmos, por exemplo, log de 8 na base 10 é igual ao log de 2 elevado a 3 na base 10, que é igual a 3 log de 2 na base 10. Propriedade 3 dos logaritmos, o expoente décimo multiplicando o log, ficando 3 log de 2. Adotando o log de 5 na base 2 igual a 2,32, calcular log de 125 na base 2. Então, resolução. Então, escrevendo o 125 em forma fatorada, a sua forma fatorada é 5 elevado ao cubo. Aplicando a propriedade 3, o expoente décimo multiplicando o log, e esse log de 5 na base 2, a questão já informou, que é 2,32, substituindo, que é igual do 3 vezes 2,32, 6,96. O valor 2,32 é um valor aproximado do log de 5 na base 2, com o intuito de simplificar os enunciados e as resoluções. Em outras questões, também adotaremos valores aproximados como se fossem valores exatos de logaritmos. Ok? Qualquer dúvida, vocês postem aqui nos comentários ou escreva lá no grupo do WhatsApp, ou ainda vocês podem me perguntar, ok? Pelo PV.